Quantas vezes você já se pegou repetindo os mesmos erros? Acorda cansado, reclama da vida, se distrai nas redes, se compara com os outros. E no fim do dia, nada mudou. Você sente que carrega um peso, um incômodo, uma inquietação que não passa, porque lá no fundo, você sabe, você nasceu para mais do que isso. Mas não é o mundo que te prende, é a sua mente. O seu inimigo não está lá fora, ele vive dentro de você. A boa notícia, você pode dominá-lo, você pode virar a chave, você pode se tornar inabalável. E hoje eu vou te mostrar como. Se esse vídeo chegou até você, não é à toa. Talvez você esteja pronto para enxergar o que poucos enxergam, pronto para começar a viver com a força de um estoico. Você acha que o maior inimigo está lá fora? Não, ele mora dentro de você. A mente é como uma arena de guerra, e o inimigo que você precisa enfrentar todos os dias é você mesmo. Você é o responsável por cada pensamento destrutivo, por cada desculpa, por cada sabotagem silenciosa. Não é o tempo, não é a sociedade, não são as circunstâncias. É você quando aceita a voz da fraqueza. Ah, mas eu tô cansado. Hoje não é um bom dia. Depois eu faço. Já é tarde demais para mim. Essas frases parecem inofensivas, mas cada uma delas é como veneno. Gotas pequenas, mas letais. Porque toda vez que você escolhe o conforto em vez da disciplina, o prazer momentâneo em vez da construção duradoura, você perde a guerra, você se rende. E sabe o pior, você nem percebe que está se rendendo. Os estoicos já diziam, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Você não controla o que acontece lá fora, mas você é responsável por como reage. Não importa o que te disseram, não importa o que tiraram de você, não importa onde você nasceu ou o que deixaram de te ensinar, você tem o poder de decidir o que fazer com isso. As dores que você carrega não são muros, são pedras. E com elas, você pode construir sua fortaleza. Enquanto você culpar o mundo, você está fraco. Enquanto você buscar vilões, você permanece vítima. Mas quando você assume que o verdadeiro inimigo está no espelho, você se torna invencível. A raiva. Você pode transformá-la em combustível. A tristeza, em sabedoria. A dúvida, em coragem para continuar. Mas nada disso acontece se você continuar se escondendo atrás das sombras que você mesmo cria. Choque de realidade. O silêncio da sua rotina esconde verdades que você evita encarar. Enquanto o mundo lá fora continua girando, enquanto outros levantam cedo, treinam, trabalham em silêncio, investem no próprio desenvolvimento, você permanece estagnado, preso a promessas que nunca cumpriu, a metas que você mesmo ignorou. Essa é a verdade dura que ninguém quer ouvir. Você está desperdiçando seu potencial. E não é porque a vida foi injusta ou porque as circunstâncias são difíceis. É porque você se sabotou repetidamente. Disciplina não é algo que nasce com você. Ela é construída a partir do momento em que você para de mentir para si mesmo. Você diz que vai mudar na segunda-feira, mas chega a segunda e nada muda. Você diz que vai acordar cedo, começar a dieta, estudar, correr atrás dos seus objetivos, mas a cama é mais confortável, o celular mais interessante e as desculpas mais convincentes. Esse é o seu ciclo, um looping de promessas quebradas. E a cada vez que você diz, amanhã eu começo, e não começa, você se afasta ainda mais do homem que poderia se tornar. Agora pare, respire fundo e encare esse fato. Se você continuar fazendo o que está fazendo, onde vai estar daqui a 1 ano? Não adianta assistir vídeos motivacionais, seguir páginas de disciplina ou se empolgar com frases de efeito se, na prática, sua vida continua sendo guiada por impulsos, procrastinação e medo do desconforto.
A disciplina que você sonha não vai aparecer do nada. Ela exige um preço, e o preço é alto. Dor, sacrifício, consistência. Você precisa sofrer um choque de realidade. Precisa entender que o tempo não vai esperar você estar pronto, que ninguém vai te tirar do buraco se você mesmo não cavar uma escada. Disciplina começa quando você encara o espelho e diz: eu estou falhando e a culpa é minha. Não do governo, não da escola, não da sua infância, sua. A partir daqui, você tem duas escolhas: continuar confortável e se afundar mais na mediocridade, ou levantar, aceitar o desconforto como parte da jornada e construir a si mesmo com sangue, suor e verdade. Esse é o primeiro passo. Aceitar que você não está bem. Aceitar que precisa mudar. Sentir a dor de estar parado e usá-la como combustível. Porque enquanto você adia, outros agem. Enquanto você pensa, outros fazem. Enquanto você sonha, outros constroem. E quando você perceber, eles estarão anos à sua frente. Esse é o choque, a pancada que acorda, a consciência que transforma. Você não precisa de motivação, você precisa de um espelho, de silêncio e de uma decisão real. Você pode levantar agora e começar, não perfeito, mas comprometido. Disciplina não começa com um plano, começa com uma verdade, a de que ninguém virá te salvar. Só você pode fazer isso. E tem que ser agora. 2. A arte da imunidade emocional. Imagine um homem ferido. Ele não sangra por fora, mas por dentro, lentamente. Cada crítica o enfraquece. Cada comentário atravessa sua mente como uma flecha. Uma frase mal colocada, uma expressão torta. E lá está ele, desmoronando por dentro, ainda que por fora tente sorrir. Esse homem talvez seja você, talvez seja a maioria. Vivemos em uma era em que a opinião alheia virou sentença. O julgamento externo virou alimento e veneno, e a fragilidade emocional virou normal. Mas os estoicos viam isso como uma fraqueza grave, não porque sentimentos sejam errados, mas porque ser escravo deles é perigoso. O homem que se afunda em cada emoção nunca será livre. Epicteto dizia: se alguém te ofende, é teu julgamento que te fere. A ofensa em si é neutra, é o significado que você dá a ela que decide o estrago. Um estoico aprende a não reagir por impulso. Ele treina a mente para responder e não apenas explodir, porque o mundo é barulhento. As pessoas vão errar, vão ser rudes, vão te subestimar. Mas se toda vez que alguém te tocar, você se quebra, então o problema não é o mundo, é sua blindagem. A imunidade emocional não é indiferença, não é se tornar frio, é aprender a filtrar o que importa e deixar passar o que não é digno da sua energia. Marco Aurélio escreveu: quando ofendido, pense: será que isso me rebaixa? Ou rebaixa quem ofende? E é aí que a virada acontece. Você começa a entender que insultos dizem mais sobre quem os emite do que sobre quem os recebe. Você para de carregar o lixo emocional dos outros. Você aprende a caminhar leve. Mas isso exige treino e exige consciência. Quantas vezes você já perdeu um dia inteiro porque alguém te tratou mal em 5 segundos? Quantas noites mal dormidas por causa de um comentário nas redes sociais? Quantos projetos engavetados por medo de críticas? A maioria vive como se cada olhar fosse um julgamento, como se cada gesto significasse rejeição, como se o mundo estivesse sempre pronto para apontar o dedo. Mas a verdade é brutal. Ninguém está pensando tanto em você quanto você mesmo. As pessoas estão presas demais em suas próprias inseguranças para julgar as suas. E mesmo que julguem, o que isso muda? Quem te dá valor porque você é firme não vai te abandonar por um erro. E quem te abandona por qualquer coisa nunca te ofereceu nada sólido. A firmeza emocional se constrói no silêncio, no momento em que você respira fundo e decide não responder.
no instante em que escolhe não absorver, quando você percebe que pode ouvir algo ofensivo e ainda assim manter sua paz. Isso é força, isso é maturidade, isso é estoicismo na prática. Os fracos gritam, os inseguros atacam, mas os fortes observam e seguem. Imunidade emocional é como um escudo invisível. Ele não impede que os ataques venham, mas impede que eles te derrubem. E quando você desenvolve isso, algo poderoso acontece. Você para de ser reativo e começa a ser seletivo. Você não responde mais para se defender, mas apenas quando vale a pena. Você entende que seu silêncio pode ser a resposta mais ensurdecedora. O estoico não é aquele que não sente, mas aquele que sente e ainda assim permanece centrado. Ele sabe que não precisa provar nada para ninguém, porque já está ocupado demais, se tornando alguém melhor. E no fim, é isso que o diferencia. O mundo pode te provocar, pode tentar te tirar do eixo, pode te desafiar a todo instante. Mas você tem uma escolha: reagir como todo mundo, ou responder como um homem que domina a si mesmo. E essa escolha só você pode fazer. 3. Os inimigos invisíveis. Você não falha porque é fraco. Você falha porque subestima o inimigo. E o problema é que ele não está lá fora. Ele está aqui dentro, silencioso, persistente e disfarçado. A maioria das pessoas pensa que fracassa por falta de tempo, dinheiro ou apoio. Mas esses não são os verdadeiros sabotadores. Os verdadeiros inimigos são invisíveis. E é exatamente isso que os torna perigosos. O primeiro inimigo invisível é a procrastinação. Não aquela que você percebe facilmente, mas a disfarçada de produtividade. É o "vou só revisar isso mais uma vez. Vou começar amanhã com mais energia. Deixa eu organizar meu ambiente antes." A procrastinação não te atrasa só por um dia. Ela cria uma mentalidade de postergação. E quem posterga a si mesmo, posterga sua vida. Depois vem o autoengano. A crença de que tá tudo bem assim. O discurso interno que te convence de que você está tentando, quando no fundo você está se acomodando. É a voz suave que diz que você está indo bem, quando está parado. Que você merece uma pausa, quando não fez o suficiente para merecê-la. Mas talvez o mais traiçoeiro de todos seja a identidade frágil. A forma como você se enxerga. Se no fundo você acredita que não é disciplinado, que não é forte, que nunca foi bom nisso, então qualquer tentativa de mudança será sabotada pelas suas próprias crenças. Você pode tentar agir como alguém disciplinado, mas se a sua identidade grita o contrário, vai ser questão de tempo até você voltar aos padrões antigos, como uma mola puxada com força que logo volta ao lugar. Esses inimigos não gritam, eles sussurram. Não aparecem como monstros, vêm na forma de conforto, justificativas e distrações. E o pior, eles usam a sua linguagem, suas referências, sua lógica. Eles falam com a sua voz. Você já se pegou dizendo coisas como: "Não é o momento certo. Quando as coisas melhorarem, eu começo. Preciso só resolver isso primeiro." Essas frases são fachadas, cortinas de fumaça. São as vozes dos inimigos invisíveis te mantendo na mediocridade. Agora entenda, identificar esses inimigos é o primeiro passo. Mas não basta enxergá-los, é preciso agir diferente mesmo sob o ataque deles. E isso exige vigilância constante. A disciplina não é sobre nunca vacilar, é sobre perceber quando você está sendo dominado e reagir. É sobre levantar no segundo seguinte, corrigir o rumo, cortar a distração, ignorar a voz do conforto. Isso significa que todo dia você vai travar uma guerra silenciosa e vencerá não o mais forte, mas o mais atento, o que reconhece o inimigo antes que ele ganhe força. Você quer desenvolver disciplina?
Então comece vencendo o que ninguém vê, seus padrões internos, seus hábitos automáticos, suas desculpas bem formuladas. E o mais importante, construa uma nova identidade. Você não é um fracassado tentando melhorar. Você é um homem forte, se livrando do que te enfraquece. Todos os dias você se torna alguém. Ou você se torna melhor, ou reforça quem não quer ser. Os inimigos invisíveis vão estar lá, sempre. Mas a cada dia que você não cede, eles perdem força. A cada escolha difícil, sua mente ganha resistência. E, em silêncio, você constrói a versão mais perigosa de si mesmo. Aquela que ninguém controla, porque nem os próprios pensamentos conseguem pará-lo. Esse é o caminho. E agora que você já sabe quem são os verdadeiros inimigos, o que vai fazer com essa informação? A guerra começou e ela é interna. 4. A disciplina em ação. Disciplina não é uma ideia, nem um post motivacional, nem algo que se declara em voz alta. Disciplina é uma prática, é o ato repetido, dia após dia, mesmo quando ninguém está vendo, especialmente quando ninguém está vendo. E ela começa nos detalhes. Um homem disciplinado não é aquele que apenas acorda às 5 da manhã. É aquele que acorda quando disse que acordaria, mesmo que sejam 8 porque ele honra sua palavra, porque ele não negocia com o conforto. Ele não treina só quando está motivado. Ele treina porque isso é parte do que ele é, porque sabe que o corpo é reflexo da mente, e forjar um corpo forte é forjar um espírito inabalável. Disciplina em ação é quando você cumpre aquilo que ninguém te cobra, quando termina o que começou mesmo que o entusiasmo tenha morrido no meio do caminho, quando faz o que é certo mesmo que seja chato, cansativo ou solitário. A disciplina não é barulhenta, ela é silenciosa, não busca aplauso, não quer aprovação. Ela se manifesta quando você fecha a porta, desliga o celular e se senta para escrever, estudar, construir, enquanto o mundo lá fora se distrai. Você não vai se tornar alguém disciplinado esperando o momento ideal. Você se torna disciplinado no meio da bagunça, da falta de tempo, da mente cansada. Porque é aí que a verdadeira força nasce. A disciplina em ação está na escolha entre 10 minutos de foco e 10 minutos de rolagem de feed. Está em dizer não quando tudo em você quer dizer sim. Está em levantar para treinar quando a cama está quente e o dia está cinza. E, acima de tudo, disciplina em ação é manter o rumo mesmo quando os resultados não vêm. Porque todo mundo é comprometido quando está vendo progresso. Mas o homem disciplinado continua mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando tudo parece parado. Porque ele entende, não é sobre o agora, é sobre o que ele está se tornando. E quando você age com disciplina, você envia uma mensagem ao universo. Mas mais importante, envia uma mensagem a si mesmo. Eu sou confiável, eu sou forte, eu cumpro o que digo. E cada pequeno ato de disciplina vira um tijolo. Tijolos constroem muralhas, e muralhas formam fortalezas. É assim que um homem forte se levanta. Não em discursos, não em teorias, mas em pequenas decisões tomadas com firmeza, repetidas até que deixem de ser esforço e passem a ser natureza. Quer saber se está no caminho certo? Veja seus hábitos. Eles estão te aproximando da sua visão ou apenas mantendo você ocupado? Veja sua rotina. Ela foi construída com intenção ou é uma repetição do caos? Veja suas escolhas pequenas. Elas têm coerência com quem você quer se tornar? Ou são concessões disfarçadas de equilíbrio? A disciplina em ação é incômoda, é cansativa e muitas vezes é invisível. Mas ela molda os homens que o mundo admira e que o mundo teme. A diferença entre um homem comum e um homem imbatível não está no talento, na inteligência ou nas oportunidades.
está na consistência silenciosa com que ele se apresenta para si mesmo. Você quer deixar a mediocridade para trás? Então pare de esperar sentir vontade e comece a agir com disciplina, todo dia, um pouco mais forte, um pouco mais focado, um pouco mais resistente. E quando olhar para trás, vai perceber que aquele homem indisciplinado que você costumava ser já não existe mais. O silêncio dos fortes. No fim, não se trata de parecer inabalável, mas de realmente ser. Dominar sua mente, aceitar o que não pode ser mudado e agir com sabedoria. Essa é a essência do caminho estoico. Os antigos não buscavam aplausos, likes ou validação externa. Eles treinavam o espírito para uma guerra que poucos viam, a guerra interna, contra os impulsos, contra o orgulho, contra o medo. Ser estoico não é ser frio, é ser quente de coragem, é queimar de lucidez, é olhar para a adversidade e dizer: você não me define, eu escolho como reagir. Se o mundo lá fora é caos, que você seja o centro de ordem. Se tudo grita, que você seja o silêncio que pensa. Se todos desabam, que você permaneça, firme, calmo, inteiro. Porque agir como se nada te incomodasse não é fingimento. É prova de que você já venceu por dentro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar o seu like. Isso mostra que o conteúdo fez sentido para você. E se quiser continuar nessa jornada de fortalecimento mental e autodomínio, inscreva-se no canal. Tem muito mais sabedoria estoica vindo por aí. Até a próxima lição. E lembre-se, o que importa é quem você escolhe ser quando tudo te convida a perder o controle.